Olá, turma, tudo bem? Então, como eu prometi, eu voltei aqui para a gente poder comentar aí os exercícios do livro, né? Então, você prepara o seu livro, tá? Página 24, né? A gente vai começar, vou falar cada exercício com vocês, você aproveita e faz a correção, tá? Eu achei melhor assim do que colocar só o gabarito lá na plataforma e você só copiar. Aqui pelo menos eu vou te explicando, ainda que você vá, né, fazendo junto comigo, pelo menos você tem aqui a explicação, tá? Então na página 24, você tem a tirinha, abre aí, pega o seu livro, dá tempo, né? Página 24, tá? Livro 3. Enquanto isso eu vou fazendo aqui a transição. Então assim, você tem aí uma tirinha, né? Piratas do Tietê, que é o título aí em cima. 2 quadrinhos, tá vendo? E é interessante, gente, você observar os detalhes, tá? Os detalhes dos personagens, das expressões, do movimento, para que você entenda e consiga responder corretamente. Então aqui, ó, na letra A ele pergunta assim: o humor da tira é construído a partir de duas solicitações contraditórias que acontecem ao mesmo personagem. E ele quer saber que solicitações são essas, tá? Então você repara que no primeiro tem um moço, um homem lá do lado de fora, né? Falando, gritando, né? Enfim, mexa-se, dando uma ordem pro rapaz que está dentro aqui pra luta, né? Pro lutador. E no outro quadrinho, você tem uma pessoa aqui, um pintor, né? Que fala justamente para ele, ó, não se mexa. Fica aí nessa posição porque eu vou reproduzir você aqui. Então, não se mexa. Ou seja, o engraçado, o humor, né? O humor na tira, gente, não é algo para você dar gargalhada, não, tá? O humor na tira é justamente para você perceber o inusitado, a situação diferente, tá? Tudo que é inusitado é diferente, isso não é comum acontecer, né? Então, querendo ou não, causa humor, tá? Então é isso que você vai responder aí. Quais foram as solicitações? Um deles pede para que ele se movimente, se mexa, né? Com a ideia de que ele vai lutar. E o outro, que parece ser aí um pintor, está tentando reproduzi-lo, pede para justamente ele não se mexer. Imagina a cabeça desse lutador. O que ele faz? Né? Eu me mexo ou não me mexo? Né? Então é aí que mora a questão do humor, do inusitado, do diferente na tira, tá? Na letra B, além do texto verbal, né, dessa parte escrita, quais os elementos gráficos marcam essa oposição? Então a gente tem o que, gente? Além da parte escrita, a gente tem a expressão do homem pedindo para ele, né, não se mexer, e a gente tem do outro lado aqui o pintor com a tela, né, pincel, tinta, pedindo justamente para ele não se mexer, porque precisava então reproduzir aí a sua arte, né? Tá? Então é isso. Quando ele pede para você observar a tirinha, a história em quadrinho, né? É para que justamente você observe esses elementos que também transmitem informação e ajudam aí na compreensão do texto. Lembrando que a tirinha é uma sequência, então não adianta você olhar só para uma. Repara que uma depende da outra, né? Então você precisa acompanhar a ordem que a sequência aí se apresenta, tá? Na letra C, a colocar, aí ele vem falando agora da parte gramatical. A colocação pronominal, ela também se relaciona a essa oposição, ou seja, ideias contrárias aí, né? E contribui para o humor do texto. Em cada quadrinho, o pronome pessoal se, repara só, o pronome pessoal se, pronome oblíquo átono, tá vendo aqui? No primeiro tem o se depois do verbo e no segundo tem o se antes do verbo, tá? Então ele diz aqui, em cada quadrinho, o pronome pessoal se, ele se desloca para antes e para depois do verbo. Justifique o emprego dessas colocações pronominais. E é nesse momento que você precisa, né, estar aí estudando colocação pronominal. Lembra da próclise, ênclise, mesóclise? As suas regrinhas para saber poder responder isso aqui. Então, o que a gente vai responder?
aqui na letra C. Olha o primeiro quadrinho, mexa-se. O que a gente tem aqui? Próclise, a gente sabe que é o quê? O pronome antes do verbo, na frente, né? Ênclise, o pronome ele se apresenta depois do verbo, correto? E a mesóclise no meio. Então, se eu tenho aqui mexa-se, eu tenho o quê? Primeiro o verbo mexer e depois o pronome oblíquo ato no C. Então, aqui eu tenho uma ênclise. Então, é isso que você vai responder, né? Nesse primeiro quadrinho, a presença de uma ênclise. Mas por quê? Só porque ele está depois do verbo? O que a regra diz? E é aí que você precisa compreender. É uma ênclise porque esse verbo ele está ordenando, ele está no imperativo, né? É uma ordem que está sendo dada. Mexa-se, né? Como se falasse assim, se movimente, faça, agora, entendeu? Então, é um verbo que está no modo imperativo, portanto, ele pede, né, vamos dizer assim, o pronome oblíquo átono, formando então a ênclise, tá? Diferente do segundo quadrinho, que olha só, não se mexa. Reparou? O não, lembra que eu falei nas aulas anteriores explicando? O não é uma palavra negativa que atrai a próclise, né? Então, você tem o não confirmando ali que é uma próclise e você tem o próprio pronome antes do verbo, mexa. Então, você tem uma próclise nessa segunda aqui. Por quê? Aí você explica, né? Porque o não atrai a próclise, porque o pronome oblíquo átono na frente do verbo mexa indica uma próclise, tá? Então, você tem algumas maneiras aí de você responder essa questão. Vamos então para a questão 2 aqui. Leia o título de um artigo de opinião de um jornal paranaense, tá? Não sei a imagem aí, como é que tá aparecendo para você, mas a ideia é você acompanhar do seu livro, tá? Então, olha só. Aqui você tem um título de um jornal lá do Paraná, né? Que diz assim: nos acostumamos a tudo. De acordo com a norma padrão, como ficaria a colocação do pronome oblíquo átono? Reescreva, então você vai reescrever, tá, gente? E é importante esse momento de reescrever a oração. Está treinando sua escrita, sua caligrafia e está aí memorizando também, né? Qual é a forma correta de escrever essa palavra ou aquela outra, tá? Então, como ficaria aqui? Colocando, usando-se então, né? Como ficaria a colocação pronominal do oblíquo átono, o nos, tá? De acordo com a regra, né, da língua portuguesa, norma padrão. Então, ficaria acostumamos, tracinho, nos. Esse nos vem pra cá, ó, tracinho, nos, tá? E aí ele pergunta, né, qual, vou até abrir aqui embaixo, ó, qual colocação pronominal é a mais usual? Né? O que a gente costuma falar? Como é que a fala acontece entre os brasileiros? A que está aqui presente na manchete ou na oração reescrita por você? Justifique apresentando outros exemplos de uso que você conheça. Então, olha só. Aí, como eu falei, né? Tá aqui. Acostumamo-nos a tudo. Tá? Vou tentar aumentar para você, mas não sei se vai... Acho que já foi o máximo. Acostumamos-nos a tudo, né? E aí ele pede para você explicar. E o que acontece? Espera-se então que vocês alunos, olha só, apontem como mais usual, né? Como mais falado aí pelas pessoas, a que tá na manchete, ou seja, a que tá no título aqui, ó. Nos acostumamos a tudo. Por quê? Porque a gente tem mania, né, de colocar o pronome antes do verbo, tá? Então, nos acostumamos a tudo acaba sendo a forma falada, né, mais ouvida, mais utilizada aí pelos brasileiros, tá? Outros exemplos comuns que confirmam esse uso no dia a dia, ó, te amo. Ninguém fala amo-te, né? Geralmente é te amo. Ah, me empresta aí, me empresta. Me desculpa, né? Ou até só o desculpa, né? Me espera, tá? Ninguém vai falar espera-me. Ligo-te, pode deixar que eu ligo-te. Não, pode deixar que eu vou te ligar. É a linguagem, né? Que vai sofrendo aí suas transformações
no nosso falar, no nosso dia a dia, linguagem coloquial, tá? Então vamos para a próxima página, que é a página 25. Aqui, deixa eu ver aqui. Leia os conjuntos de orações a seguir. Então lá na página 25, acompanha aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Aqui foi melhor. Há 3 pontes na cidade. As chuvas acabaram por destruir as pontes. A prefeitura prometeu reerguer as pontes ainda este mês. Então, olha só, quanta repetição, né, da palavra pontes, pontes, pontes. Há 3 pontes na cidade, a chuva acabar por destruir as pontes, a prefeitura prometeu reerguer as pontes. E aí que entra a função do pronome, gente. O pronome, ele está para substituir aquelas palavras que se repetem, né? Olha a oração 2. Quem ainda não terminou o trabalho de matemática deve reunir-se com o seu grupo para discutir o trabalho. Então, olha só, trabalho de matemática, discutir o trabalho, concluir o trabalho, entregar o trabalho, enfim, muita palavra sendo repetida. Então, a utilização do pronome, ela serve justamente para evitar essa repetição, tá? Então, na letra A, você vai reescrever essas orações, substituindo os termos destacados por pronomes pessoais oblíquos átonos, para que o texto fique mais conciso, né? E mais enxuto, mais limpo, e não haja repetição, então, de palavras aí, tá? Então, na primeira, você vai reescrever substituindo, utilizando os pronomes oblíquos. E na letra B, você vai reescrever as orações substituindo as palavras pontes por um substantivo masculino e a palavra trabalho por um substantivo feminino no plural. Então, olha aí, seguindo essas ordens aí. E na letra C, você vai justificar a acentuação de verbos nas substituições feitas. Se necessário, recorra ao quadro a seguir. Então, tem um quadro aqui embaixo que vai te orientar. Quando é que eu uso lo, las, né? Enfim. Então, vamos lá. Verbos da primeira e da segunda conjugação. Quais são os verbos da primeira conjugação? São aqueles que terminam com AR, tá? Ó, comprar, enviar. Todos os verbos terminam com AR. Falar, dançar, brincar. Terminou com AR? São verbos de primeira conjugação. E os verbos de segunda conjugação? São os verbos que terminam com ER, né? Então, a gente tem vender, comer, escrever, tá? Verbos que terminam com ER, ok? E os verbos de terceira conjugação, aqui embaixo, ó, são os verbos que terminam com IR. Partir, distrair, ferir, possuir, partir, tá? Terminam com IR. Por que eu preciso saber disso? Porque você, identificando a terminação desse verbo, ou seja, a sua forma, né, no infinitivo, você vai acrescentar o lo, tá vendo, ó? Comprar, comprá-lo, enviar, enviá-la, vender, vendê-lo, comer, comê-la, tá? Olha o que ele diz aqui, o verbo perde o R e recebe o acento agudo no A. Comprá-lo, o A é mais forte, tá vendo? Então recebe o acento. Enviá-las, vendê-lo, vender tem um chapeuzinho aí que é o circunflexo, né? Comê-los, tá? Então o pronome oblíquo ele recebe o L, a letra L. Agora os verbos da terceira conjugação perde o R, né? Que é essa desinência, aquela letrinha da terminação do verbo, e não recebe acento nenhum. Então verbos de terceira conjugação não recebe nenhum acento. Então você escreve parti-lo, feri-lo, distraí-lo, possuí-lo. Agora olha aqui, o pronome oblíquo recebe um L quando o I ele for tônico, né? Tipo distrair, possuir, aí e formar o hiato. O que é o hiato? É a separação das vogais, né? Repara que o U separa do I, o A separa do I, então forma ali um hiato quando essas vogais se separam. Aí sim ele deve ser acentuado, tá? Então são regrinhas que a gente precisa saber. Ó, distrair, você tem o A e o I, um encontro vocálico, mas quando você separa as sílabas, tá vendo? Forma um hiato.
No que forma o hiato, ele recebe o acento. Por quê? Porque essa sílaba ela fica mais forte, é a sílaba tônica. Então, ó, distraí-lo, esse I tem acento. Mesma coisa aqui no possuir, tá vendo? Ó, o e o I é o encontro vocálico, formando o ditongo, mas quando você separa, ó, possuir, o I fica sozinho. Então, você tem aqui o hiato. E aí, esse I vai receber um acento agudo, possuí-la, tá? Treinar, gente. Treino, quanto mais treinar, a gente consegue desenvolver legal. Então, vamos ver como é que ficou as respostas aí da A, da B e da C? Vou abrir aqui. Olha só. Na letra A, substituindo a palavra pontes, né? Pelos pronomes oblíquos átonos, vai ficar assim. Há 3 pontes na cidade. As chuvas acabaram por destruí-las. Então, olha só, destruí-las, esse I tem acento, tá? A prefeitura prometeu reerguê-las ainda este mês. Então, o que mudou aí? Você não repetiu a palavra pontes e você acrescentou o pronome oblíquo átono, destruí-las e reerguê-las, tá bom? Na frase 2, quem ainda não terminou o trabalho, então a gente vai substituir a palavra trabalho pelo pronome oblíquo átono. Então, vamos lá ver como é que ficou. Quem ainda não terminou o trabalho de matemática deve reunir-se com o seu grupo para discuti-lo. Tá vendo? Não tem acento no I, tá? Porque não tem encontro vocálico, então não tem hiato, né? Concluí-lo e entregá-lo, tá vendo? Aí concluí-lo já tem. Por quê? Porque é verbo de terceira conjugação, ó, concluir, né? E aí forma um encontro vocálico aí, fazendo a separação, tem o hiato. Então, viu? Não é difícil. Se você conseguir, tiver atenção aqui, você consegue fazer. Então, a frase ficou: quem ainda não terminou o trabalho de matemática deve reunir-se com o seu grupo para discuti-lo, concluí-lo e entregá-lo até, no máximo, segunda-feira. Tá bom? Letra B, aqui são sugestões de respostas, porque ele pede, na verdade, para você reescrever substituindo a palavra pontes por um substantivo, ou seja, você vai criar aí, vai pensar no seu substantivo masculino, tá? Então ficou, ao invés de pontes, ele colocou aqui, há um viaduto na cidade, né? As chuvas acabaram por destruí-lo. A prefeitura prometeu reerguê-lo ainda este mês. Tá vendo aqui? Tá? Mesmo assim, dá pra você me ouvir e você fazer suas anotações aí, tá ok? Vai dando pausa aí no vídeo, vai prestando atenção e vai escrevendo o que você pegou aí de entendimento. E na frase 2, quem ainda não terminou as atividades de matemática, então você substitui, tá vendo? A palavra trabalho por atividades. Deve reunir-se com o seu grupo para discuti-las, concluí-las e entregá-las, tá? É isso aí. E por que é importante, tá vendo, escrever? Porque aqui você vai treinar a acentuação, né? Você vai utilizar o pronome correto. Pra que quando chegar lá no dia da prova, gente, você não escrever errado, né? Tem muita gente me entregando trabalho, mas a escrita, mesmo que digitado, nossa, tem muita coisa errada, gente. Então precisa dar uma atenção aí pra sua escrita, tá bom? Pra sua ortografia, tá? Seguindo então, fiz a C. Na C, justifique a acentuação dos verbos, ó. Então a justificação é justamente o que está nesse quadro aqui, né? O que você vai colocar lá? No verbo destruir e concluir são acentuadas porque o verbo ele tem um encontro vocálico formando um hiato e, portanto, ele recebe o acento, tá? Em reerguê-lo e entregá-las leva acento porque o verbo perde o R e recebe o acento. Em discutir também, verbo de terceira conjugação, entendeu? Então, faz a sua explicação aí direitinho, tá? Vamos para a página 27. Você vai reescrever estas frases, substituindo os termos destacados por pronomes pessoais oblíquos átonos e empregando a ênclise. Então, aqui ele te dá uma direção. Aqui ele diz que, além de colocar o pronome,
você vai colocar na posição correta, ou seja, depois do verbo. Por quê? Porque você sabe que a ênclise é a utilização do pronome após o verbo. Então vamos ver ali. As chuvas derrubaram as pontes depois do temporal. Você tem aqui as pontes. Cadê o verbo, gente? Aqui, ó, derrubaram, né? Então é sinal de que aqui, substituindo a palavra as pontes, vai entrar um pronome oblíquo átrio. Olha como é que vai ficar. As chuvas derrubaram nas, N-A-S, tá? Ok? Tá? E a segunda, fui à escola e finalizei o trabalho com o meu grupo, vai ficar fui à escola e finalizei-o com o meu grupo, tá? Desse jeito aí que vai ficar. É prática, né? Vamos para a questão 5. Tem um texto aí, né, de Castro Alves, O Náufrago. E você vai ler. Ele pede para você localizar no texto os pronomes oblíquos, tranquilo, e transcrever. Então, quais são os pronomes oblíquos ali? Aqui eu já tô vendo, né? Tem um C ali. E aí você vai tirar ele dali e vai colocar aí na questão 5A, tá? E na B, no verso, maneira se lançou nos puros ares. O pronome se, ele poderia ser colocado em outra posição? E aí você vai explicar sim ou não, por quê. Quando diz lá, ó, sobre as asas velozes, a andorinha maneira se lançou nos puros ares. E aí você vai para a explicação. Primeiro os pronomes oblíquos, você vai retirar de lá, né? Você tem o se, o lhe, o ti, o te, o o. Procura observar aqui no texto, né? Onde tem esses pronomes, tá? Ó, abandonou o, tá vendo? Pega um lápis de cor, né? Vai grifando, vai marcando, uma caneta, canetinha, tá? Isso aqui é uma explicação breve, só para você se situar e tentar. Seja sincero com você mesmo, não só copie, mas faça o trabalho. A partir aqui da explicação, agora você já ouviu, agora você vai pensar e vai fazer o seu, depois você volta no vídeo e confere, né? Tá tudo certinho? Legal, tá? Lembrando que os trabalhos dos livros entram como ponto extra, então não deixe de fazer, ok? No verso, maneira se lançou nos puros. Ah, tá. O pronome se, ele poderia ser colocado em outra posição? Sim, por quê? Pois não há palavra atrativa antes dele. Dessa forma, o verso também poderia ser escrito assim, ó. Maneira lançou-se nos puros ares. Então, a gente tem que pensar aquelas regrinhas, né? As palavras que atraem o pronome, poderia formar uma próclise. Como não tem nenhuma, não tem palavra negativa, não tem pronome relativo, não tem pronome pessoal, então não tem pronome demonstrativo. Então, não tem nenhum pronome que atrai a próclise. Não tem nenhum outro nome ou expressão que atrai a próclise. Então, ele poderia sim, tá? Muito bem. Deixa eu ver se tem aqui a próxima. Tá. Acho que é para finalizar essa aqui. Em relação à colocação pronominal no poema, classifique as afirmações como verdadeiras ou falsas. E é importante você fazer esses exercícios, porque a AV1 eu já disponibilizei lá em atividades, né? Então, você vai pegar aquela provinha, vai fazer, tá? Se você não fizer os exercícios do livro, você não vai conseguir fazer a prova lá. Então, faça isso aqui, que já vai te dar uma ideia, você vai treinar e lá na prova você vai conseguir resolver, tá? Há duas ênclises e duas próclises no poema, então aqui você vai ter que voltar lá e vir aqui para conferir, né? Para dizer se é verdadeiro ou falso. Essa aqui é tranquila, você consegue fazer pegando os conceitos. Em todas as ocorrências, há inadequações quanto à colocação pronominal? Na única ocorrência do pronome ser, este deveria aparecer enclítico. Enclítico é o quê? É a ênclise, tá, gente? Depois do verbo.
Ao empregar os pronomes oblíquos, o poeta ele considerou o padrão coloquial da língua portuguesa, a norma, a regra. A próclise em que te sentes, última estrofe, se deve à palavra atrativa à conjunção que. E a outra, não houve uso de mesóclise. Em momento nenhum no poema houve uso de mesóclise. Então, você vai colocar aí verdadeiro ou falso, tá? Isso aí eu vou deixar por sua conta, porque ela é tranquilinha de fazer. Vamos ver a 6. Leia este pensamento do poeta Mário Quintana, Destino Atroz. Um poeta ele sofre 3 vezes. Primeiro quando ele os sente, depois quando ele os escreve e por último quando declamam os seus versos. Então, repara que tem aí, eu já até vi, né? Pronomes oblíquos átonos, ó. Os, tá vendo? De que o poeta está falando quando usa o pronome oblíquo os? O que ele está falando? Esse os, então, o que ele quer saber aqui? Esse os substitui que palavra? O poeta sofre 3 vezes. Primeiro, quando ele os sente. Ó, pensa aí. Depois, quando ele os escreve. E por último, quando declamam os seus versos. Então, o que ele sente? O que ele escreve? Já tá aí, né, a resposta, tá? Na B, em que posição estão os pronomes oblíquos? E aqui você vai dizer. Na primeira é o quê? É ênclise, é próclise, é mesóclise. Na segunda, tá? Então, você vai observar aqui, ó, tem verbo, sentir, tem pronome antes do verbo, tem pronome aqui, ó, beleza. Então, aqui eu já encontrei uma colocação pronominal, aí eu escrevo aqui. Depois, quando ele os escreve e, por último, quando declama os seus versos. Então, você vai colocar aí as próclises, tá? Na C, reescreva o trecho. Quando declama os seus versos, substituindo os seus versos por um pronome oblíquo. Você vai reescrever essa parte que está entre aspas, substituindo os seus versos por um outro pronome oblíquo, tá? No texto de Quintana, o emprego de pronomes oblíquos difere do usual. O que é isso? É diferente do que a gente usa no nosso falar, no nosso dia a dia. Então, identifique essa diferença e explique por que o poeta a teria empregado. E na E, o que justificaria cada um dos sofrimentos que, segundo o Quintana, um poeta vive? Então, olha só. Vamos lá. Essa é a 6. Aqui. De que o poeta está falando quando usa o pronome oblíquo os? Tá tranquilo aqui, né, gente? Ele os sente, ele os ouve, por último, eles escreve e por último declama. O que ele declama? Os seus versos. Então, esse os aqui substitui os seus versos, tá? Na B, em que posição estão os pronomes oblíquos? Ah lá, ó. Eu até tinha falado, né? Era para você colocar próclise, né? Por quê? Porque você tem o pronome aqui antes do verbo. Ó, o verbo sentir, escrever, tá vendo? Então, o pronome ele foi colocado antes, na frente, e um pronome aqui pessoal que também atrai a próclise, tá? É isso aí que você tem que fazer. Reescreva o trecho quando declama os seus versos, substituindo os seus versos por um pronome oblíquo. Quando declamam, tracinho, vou deixar por sua conta, hein? Você vai escrever aí, tá? E as outras duas também, para você pensar um pouquinho. Vamos para a página, deixa eu ver se tem aqui. Tem, acho que é a final, né? 28. Aqui na 28 tem a tirinha, é um diálogo, né? O rapaz chega e fala, me diga uma coisa. E o outro lendo, o correto é diga-me. Aí ele, tá, me desculpa. Aí ele fala, o correto é desculpe-me. Aí ele, quer saber? Dane-se. Aí ele fala, agora acertou. Então, na letra A, você tem assim, ó, no diálogo entre os dois personagens da tira, algumas correções gramaticais são feitas por um deles, o rapazinho que está sentado, né? E essas correções se referem a quê, gente? O que a gente está estudando? Colocação pronominal, né? Então, essas correções se referem à posição do pronome na frase, tá? É isso aí. Na B,
Com base na resposta ao item anterior, em que consiste o humor da tira? Você vai responder também, que eu também já falei, acabei explicando aqui para você, tá? O que torna, né, a parte engraçada aí, a questão da correção, a questão de o rapaz está querendo falar com ele está corrigindo o tempo todo e ele nunca acerta. Mas chega lá no final, alguma coisa acontece. E aí? Então, explique isso aí, tá? E na letra C, no último quadro, o personagem teria, enfim, acertado a fala, né? Na interpretação do outro. Esse acerto se deve ao uso consciente da norma padrão. Ou seja, quando ele falou dane-se, ele pensou que, pô, tô usando a forma da regra normal, da língua portuguesa e tal. Não, né, gente? Não. Então, escreve aí, explica aí com seu jeitinho, da sua forma, que depois eu vou corrigir, tá? Muito bem, então aqui eu expliquei para vocês as atividades importantes e necessárias. Eu deixei o link, nesse texto 3 aqui, eu deixei o link dessa moça, tá? Natália Santos, ela é jornalista, influencer digital. Por quê? Esse aqui, ó, esse link, tá vendo? Desse vídeo, que é para você assistir o que ela fala, e ela fala justamente... Esse videozinho que ela gravou é um vlog, tá? O nome é vlog, V-L-O-G. E a gente vai falar desse tipo de gênero textual a partir das mídias, né? Com o advento aí da internet, muita coisa nova surgiu e ele passou também a ser um texto. Só que um texto gravado, né? Então ela fala um pouquinho do que aconteceu com ela é cega. Mas se você olhar para a imagem, para a foto dela, ninguém diz que essa moça é cega, né? E aí ela explica qual é o problema que ela tem. Ela realmente é cega, ela não enxerga nada. Ela fala da importância dos outros sentidos, enfim. E você vai fazer essas 2 páginas, tá? De interpretação aqui, que é sobre a característica do texto e as questões que ela traz, tá? Em sua opinião, a Natália fez esse vídeo com que objetivo? Qual é o público-alvo? Né? Qual é o objetivo de uma pessoa fazer o vlog? Esse vídeo, então, explica, né, de forma bem humorada e descontraída, porque quem assistiu o vídeo vê que ela fala de forma bem tranquila, né? Ela fala sobre a doença, sobre o problema dela, a cegueira, como ela se acostumou com essa situação e, querendo ou não, ela acaba interagindo ali com as pessoas que estão assistindo, tá? Então você, a partir da leitura e a partir do vídeo, você escreve aí a sua resposta. Qual é o público-alvo desse vídeo, né? São jovens, são os adultos, enfim. E aí você pode voltar lá e ver que ela é, aqui, ó. Ela é jornalista, explica como consegue, tal, livro digital. Ela dá palestras também, tá vendo? Palestras, né, de otimismo, de superação, muito legal, tá? E aí depois ele vai falar sobre os vlogs, né? Nos vlogs é comum o uso de alguns recursos de edição de vídeo para ajudar a transmitir a mensagem desejada, enfatizar uma ideia ou até mesmo conferir um tom humorístico. E aí pede para você assistir novamente o vídeo dela. Quais as estratégias de edição você notou nesse vídeo da Natália? Quais as estratégias que ela apresenta ali? Né? Então existe ali a alternância de imagens em preto e branco, coloridas. Existe ali o uso de texto com o nome da doença e o perfil da Natália no Instagram, né? Que aparece no canto superior esquerdo. Você pode notar ainda que foram feitos cortes na edição do vídeo, que houve uma movimentação da câmera. Então tudo isso você percebe ao assistir o vídeo, agora tendo em mente que você tem que prestar atenção nessa construção de um vlog, tá? E não só olhar para a pessoa que está falando, mas é um olhar a mais, né? Como a própria leitura. Não é só ler a palavra, né? Você tem que assistir agora o vídeo prestando atenção na edição, na criação, nos movimentos, em tudo que o vídeo apresenta ali para você, tá? E aí a questão da finalidade, das estratégias utilizadas,
Muito legal. Então, assim, façam, né, esse trabalho. Aqui tá pedindo, ó, vocês, né, façam uma pesquisa e defina resumidamente o que é um influencer. Pesquisa aí na internet, no Google, o que é um influencer, né? E aí escreve aqui pra gente. Amanhã eu quero... Amanhã não, né? Na videoconferência a gente vai falar sobre isso aí, tá? Em sua opinião, qual é o papel social de uma influencer como a Natália? Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também, porque a minha ideia pra V2 eu pedi que vocês criem um vlog. Então já vão pensando aí na possibilidade dessa criação, tá? Um vídeo curto e a gente vai falando sobre esse trabalho aí. Não precisa se desesperar que não é pra agora não, mas pro final de julho, tá legal? Então tá, gente, eu vou terminando aqui. Espero aí então que vocês façam então aí a parte de vocês, tá? As explicações estão aí, as atividades também. Coloque em dia e a gente se vê aí na videoconferência, tá legal? Tchau, tchau, beijinho, beijinho.